Bom dia a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Bom, meus queridos, hoje eu quero trazer uma palavra sobre o rico e o Lázaro. Vocês já devem ter lido na Bíblia. Essa é um fato, mas na verdade se diz que é uma parábola ou que é um fato, e isso não vem muito ao caso. Mas eu gostaria de começar essa mensagem fazendo algumas perguntas. Primeira delas, para você ir meditando aí, vai meditando aí na sua mente e no seu coração. Você sabe qual é o seu destino? Vai pensando. Essa é a primeira pergunta. Quando você quer viajar ou conhecer um lugar bonito, agradável, como você escolhe esse destino? Como é que você escolhe esse lugar? E a terceira pergunta é: quanto você está disposto a pagar para conhecer esse lugar? Então veja bem, você sabe qual é o seu destino? Como é que você escolhe o lugar e quanto você está disposto a pagar? Então eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Lucas capítulo 16 e nós vamos ler do 19 ao 31. Para quem não tiver a Bíblia em matéria, vai estar na tela. Então Lucas 16, 19 ao 31. Aí diz assim, Jesus falando: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, aonde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão, de longe, com Lázaro a seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar para o nosso lado, para o seu, do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Senhor Deus, nós queremos louvar a Ti, o Pai, pela Tua palavra, que nos dá, Senhor, entendimento, que nos dá a compreensão da Tua vontade, Pai. Que o Senhor nos conduza nessa manhã, Pai, que o Teu Espírito Santo ministre o coração de cada pessoa aqui. E que o Senhor me use também como instrumento em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor seja adorado e louvado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, primeiramente, Jesus está falando para os fariseus, para o povo judeu. Por isso ele usa o termo pai Abraão, porque ele não podia dizer, se ele falasse que ele era o filho do pai, filho de Deus, com certeza ele seria apedrejado. Os fariseus não aceitavam Jesus como o Messias, como filho de Deus. Então, Jesus usa esse argumento, desse exemplo, e usando o nome do pai Abraão, a quem eles consideravam muito. E este Lázaro também não é aquele que é o irmão de Maria, de Marta, que Jesus ressuscitou. É um outro Lázaro. Não é esse mesmo, tá? Então ele conta este fato, ou parábola, que alguns dizem que é um fato verídico. Outros dizem que é uma parábola. Eu até creio que seja uma parábola, pelo fato que Jesus usava muito de parábolas. Mas pode ser que era um fato verídico também. Então eu vou usar aqui o termo como parábola. Então por que os judeus, os fariseus, eles não aceitavam que Jesus ensinasse dessa maneira? Porque eles se consideravam salvos, povo escolhidos, filhos de Abraão, herdeiro da lei e herdeiros das promessas de Deus. Então por isso, esse povo, esses fariseus, eles não aceitavam Jesus.
Então, dessa parábola, eu quero tirar 3 pontos para nós meditar aqui hoje. O primeiro ponto é o destino de cada um. O destino de cada um. Por isso, fiz aquelas perguntas no início. Você sabe qual é o seu destino? Jesus explica que 2 homens que viviam na terra, ambos morreram. Ambos morreram. Um foi levado por anjos até o céu e colocado num lugar de honra junto do pai Abraão. Este era um Lázaro, um mendigo cheio de chagas, cheio de feridas, que até os cães lambiam as suas feridas. Então esse era o Lázaro, o pobre. E então em seguida Jesus faz um contraste. Ele usa um segundo personagem, um homem rico, que se vestia de púrpura, de linho fino, que vivia no luxo todos os dias. Mas o rico também foi sepultado e se encontrava em um lugar de tormento, no Hades, aonde havia fogo e sofrimento. Qual era a intenção de Jesus com essa parábola? Era ensinar uma lição aos fariseus, porque os fariseus não concordavam com esse tipo de ensinamento. Para eles, um homem pobre e cheio de chagas era impuro, era pecador, era desprezado por Deus. Porque um homem de Deus, um homem que tenha Jesus Cristo tem que ser abençoado. Tem que dar tudo certo, não pode ter problema na vida. Tem que ser próspero. Ainda tem gente que pensa assim hoje, mas os fariseus pensavam assim. O que eu quero destacar aqui, enfatizar, na verdade, não é a questão da pobreza ou da riqueza. Era o estado em que cada um deles estava vivendo após a morte. Esse é o ponto. Lázaro estava sendo consolado no céu na presença dos anjos para todo sempre, para toda a eternidade. Que maravilha, né? Ele foi para um lugar maravilhoso, lindo, que olhos nenhum viu, para todo sempre, para toda a eternidade. Então Lázaro estava nesse lugar. O versículo 22 diz assim: chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão, no céu. É isso que diz. Já o rico estava sendo atormentado no inferno, junto com os demônios, para todo sempre, para toda a eternidade. Que contraste, que destino terrível. E o versículo 23 diz: no Hades, aonde estava sendo atormentado, ele olhou para cima. E no 24 diz: então chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim. Com certeza, o rico, durante a sua vida na terra, ele não se preocupou com a vida após a morte. Ele não estava preocupado com o que ia acontecer depois. Provavelmente isso que aconteceu. Talvez ele achava que o inferno não existisse. Ou que não era tão ruim como se fala. Mas, o inferno é só um lugar um pouco complicado. Ou talvez que ele não poderia mudar depois da morte. De repente ele pensou assim: mas será que depois da morte eu não posso mudar de lugar? Se não for bom lá no inferno, eu vou para o céu. Talvez ele tenha pensado desta maneira. Então este é o primeiro ponto desta parábola. Qual é o destino de cada um? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da parábola é a separação entre o bem e o mal. Jesus explica que há um grande abismo. Ele diz no versículo 26, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma de que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Há um grande abismo, há uma separação entre o bem e o mal. Vocês conhecem, todos que já ouviram o abismo ligado, por isso que nós passamos o abismo ligado, porque há uma separação. Então Jesus usa a parábola, ou esse fato, como meio de evangelismo, deixando claro que a escolha sobre a eternidade precisa ser feita antes da morte. Que depois não tem como trocar de lugar, não tem como mudar de lado. Era isso que os fariseus não entendiam. Não tem escolha depois da morte. Não existe. Então, primeiro Jesus dá um choque nos fariseus. Primeiro ele dá um choque. E depois ele começa a falar sobre o arrependimento. Ele começa a evangelizar. Porque o rico agora lamenta a sua situação no inferno. Aquele lugar de tormento. Isso mostra o arrependimento. Depois que ele foi para lá, ele se arrependeu. Aí ele percebeu a decisão errada que ele tinha tomado em vida. Tanto é que ele não quer que os seus 5 irmãos vão para o mesmo destino. Veja só como depois do acontecido ele entendeu realmente, ele se arrependeu, que ele não quer que os seus 5 irmãos vão para aquele lugar de tormento. O que ocorre em seguida é que o rico pede para que Lázaro pudesse voltar e falar para os seus 5 irmãos. O rico pede: pai Abraão, deixe que Lázaro vá lá falar com meus irmãos para que eles não venham para esse lugar de tormento, para esse lugar horrível onde eu estou. Esse lugar de fogo e de sofrimento. Eles precisavam ouvir da salvação para não seguirem o mesmo destino
e ir para o mesmo lugar aonde se encontrava o rico. Os irmãos dele precisavam ouvir da salvação. No versículo 26, diz assim: e ele respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Ou seja, o rico queria que os seus irmãos se arrependessem da vida que estavam levando na terra, provavelmente igual a ele, antes da morte. E igual a muitas pessoas nos nossos dias. Igual a muitas pessoas que vivem nos dias de hoje. Os irmãos do rico, eles não tinham fé. Eles não tinham fé. Assim como o próprio rico que estava lá no inferno. O rico entende então que se Lázaro voltasse dos mortos, os seus irmãos acreditariam nele. Tem muita gente que diz assim: mas ninguém voltou da morte para falar como é que é lá. Eu já ouvi essa frase. Ninguém voltou do inferno para dizer que o inferno é ruim. Mas Jesus respondeu para os fariseus: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Eles têm a lei, as escrituras, eles têm os profetas. Eles não precisam que alguém volte dos mortos para falar aquilo que eles já estão cansados de ouvir. Eles só precisam crer no Filho de Deus, crer no Messias. Não é assim que é hoje também? Quem é que não sabe qual é a diferença entre o bem e o mal? Entre o certo e o errado? Eu garanto para vocês que uma criança de 2 anos, ela já sabe o que é bom e o que é ruim. Dá uma coisa ruim para ela que ela bota na boca e experimente para ver se ela não sabe. Quando ela está fazendo alguma artezinha, olha para ela, ver se ela já não fica repreensiva, já se ela não sabe que está sendo cuidada. Não é assim? Então todos sabem entre o bem e o mal. Todos sabem entre o certo e o errado. Por isso, Jesus diz: eles têm a lei, eles têm os profetas. Eles sabem da verdade. E hoje é assim também. O que eles não queriam era abrir mão da ostentação, da vaidade e dos prazeres que desfrutavam. Esse é o problema. É as coisas que muitas vezes nós não queremos abrir mão. Então, essa é a dificuldade. Ou seja, separar o bem e o mal e mudar o destino enquanto há. Esse é o segundo ponto desta parábola. O terceiro ponto são as consequências geradas pela vida na terra, pela vida terrena. Jesus explica que Lázaro foi privado das coisas boas da terra. No versículo 20, diante do portão do rico fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. E no 21, este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Então, Lázaro foi privado. A vida terrena desse homem deve ter sido muito triste, de muito sofrimento. Aqui se entende que Lázaro foi abandonado pela sua própria família, pelos seus parentes, pelos seus amigos, porque ele era um mendigo, ele ficava na frente do portão de um homem rico. Se ele não fosse abandonado pela sua própria família ou pelos seus parentes, ele estaria sendo cuidado. Provavelmente ele foi abandonado por causa da doença dele, porque ele não tinha como se virar sozinho, ele não se curava. Então por isso ele foi abandonado, ele não era aceito na sociedade. E para não morrer de fome, ele teve que mendigar na frente da casa do rico. Já o rico teve uma vida abundante e glamurosa. No versículo 19 diz: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Esse era um homem rico. Aqui diz que ele recebeu toda a sua recompensa ainda na terra. O rico recebeu toda a sua recompensa. E pelo visto ele não abriu mão de nada. Por quê? Mesmo tendo um mendigo na frente do seu portão, ele não teve misericórdia, ele não teve compaixão do próximo. A única coisa que acontecia para esse homem é que os cães iam lá lamber. Às vezes a gente brinca, que alguns cães são melhores que os humanos, Então o rico não se importou realmente com o pobre. O versículo 25, Jesus fala da recompensa. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Existe uma recompensa e cada um vai receber a sua recompensa de acordo com a medida distribuída por Cristo. Esse terceiro ponto deixa claro que as decisões da vida terrena geram consequências para a vida futura. Cada um irá receber a sua recompensa de acordo com as suas escolhas. De acordo com as suas escolhas. Assim também será o seu destino. De acordo com as suas escolhas.
Então esse é o terceiro ponto. Quais as consequências da vida terrena? E para mim, tentar explicar melhor essa parábola, para não estender muito, eu quero fazer apenas 2 aplicações, tirando desse texto. A primeira começa com uma pergunta. E a pergunta é, de novo, você já escolheu o seu destino? Porque ninguém vai viver ou permanecer na terra para sempre, né? A gente sabe que um dia a gente vai partir. Todos nós mudaremos de lugar para a morada eterna, seja no céu ou seja no inferno. O fato é que nós não vamos permanecer na terra para sempre. O que acontece hoje é que muitos não se importam com o pecado. Muitos não se importam com o pecado. Acham que o inferno não existe. Ou que não é tão ruim como falamos. Como já repeti primeiro. Muitos amam o pecado, não abrem mão do pecado. Ou seja, o pecado é aquele brinquedinho de estimação para muitas pessoas. O pecado anda junto. Não abrem mão dos prazeres do mundo. É o que João nos fala, 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17. Abre lá, 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17. João diz assim: não amem ao mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, eu vou trocar essa palavra cobiça, tá? Por desejo, que é mais fácil de entender. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então está muito claro que as coisas desse mundo, elas nos distraem, elas fazem nós tomarmos decisões erradas, elas nos levam para destinos que a gente não quer ir muitas vezes. E as consequências podem ser muito graves depois por causa do pecado. Então sabemos que Jesus morreu por todos aqueles que se arrependerem. Tá? Quando você ouve alguém falar, não, porque Jesus morreu por todos aqueles que se arrependeram. Porque a pessoa que não se arrependeu, não adianta Jesus ter morrido. Não adianta nada Jesus ter pago o pecado de uma pessoa que não se arrependeu, que não aceitou o perdão do pecado, que não aceitou Jesus. Então aqui basta reconhecer os seus pecados, basta pedir perdão, basta crer e aceitar o sacrifício de Cristo na cruz. Isso é o suficiente para o perdão de todos os nossos pecados. E seremos salvos. O Eduardo falou isso aqui domingo passado. Falou dos 3 passos sermos salvos. Então é isso. Mas Jesus morreu somente por aqueles que se arrependerem. Caso contrário, o destino daqueles que não se arrependerem será o inferno, aonde será lançado os pecados e o pecador. Quem não se arrepender será lançado no inferno, junto com os seus pecados. Essa é a verdade que está nessa parábola que nós estamos estudando. Jesus voltou dos mortos. E esse era o pedido do rico com relação aos seus irmãos. Jesus voltou dos mortos. Por que que a resposta foi, mesmo que volte alguém dos mortos, muitos não acreditam. Muitos não crerão, como os fariseus, como os judeus do Velho Testamento. Hoje também é assim. Mesmo que alguém volte dos mortos, como é o caso de Jesus que ressuscitou, mesmo assim as pessoas não acreditam. E o que nós devemos fazer então? Devemos interceder e orar por essas pessoas incrédulas. É isso que nós devemos fazer, para que eles possam conhecer a Cristo e mudar o seu destino. Esse é o primeiro ponto, a primeira aplicação para nós. Que nós possamos interceder, orar e falar para aquelas pessoas incrédulas. Para que elas tomem uma decisão de conhecer a Cristo e possam assim mudar o seu destino, senão será o inferno, o lugar de tormento. A segunda e última aplicação, a separação entre o bem e o mal. Aqui na Terra parece que não tem como separar o bem e o mal, não é assim? É muito difícil separar o joio do trigo, como se diz, não é assim? Hoje tem muita gente maldosa passando por bom, sendo aplaudido, torcendo a verdade por serem enganadores, por serem manipuladores nas mídias e tudo mais, mas são aplaudidos. Tem milhões de seguidores no YouTube. Tem muita gente fazendo mal, sendo considerado como pessoas boas. Por isso que é difícil separar o bem e o mal. É muito difícil. Mas e quanto a nós, será que separamos o bem e o mal? Será que nós conseguimos, nós temos essa facilidade de separar o bem e o mal? Deixa eu dar 2 exemplos. Quando eu preciso tomar uma decisão em relação ao bem, mas que essa decisão vai me causar prejuízo. E aí? Como é que eu sou? Eu preciso tomar uma decisão. Eu sei que
é certo fazer isso, mas vai me causar prejuízo. Então eu vou um pouquinho para o lado. Será que nós sabemos separar o bem e o mal? Ou eu, em outras situações, que eu não preciso tomar decisão nenhuma, mas eu também não me oponho ao mal. Eu fico na minha, eu aceito, eu sou condizente com o mal. Isso também é uma situação difícil para nós separar o bem e o mal. Então temos que ter muito cuidado para que a gente não seja dessa forma, para que a gente não tome decisões que sabemos que estão erradas. Nós temos que ter muito cuidado. Nós precisamos fazer o bem, independente da situação, porque após a morte não haverá mais mistura. Isso é maravilhoso, né? Após a morte não haverá mais mistura entre o bem e o mal. Há uma separação total. O bem e o mal serão plenamente separados para todo sempre, para toda eternidade. É o que diz lá em Apocalipse 21. Abre lá Apocalipse 21, do 25 ao 27. Se você ler antes ali esse texto, ele vai falar da cidade santa. Mas eu vou só pegar esses 3 versículos aqui. Diz assim, no versículo 25, suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite, não haverá trevas, não haverá escuridão. A glória e a honra das nações lhes serão trazidas. E no 27, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro. Ou seja, não entrará nenhum mal. O destino do mal é o inferno. No céu não tem como entrar mal nenhum. Será plenamente separado. Então eu não tenho que me preocupar com o mal deste mundo. Eu tenho que me preocupar em fazer o bem. Eu não tenho que seguir o exemplo do rico. Eu tenho que seguir o exemplo do pobre. Pense na eternidade, na outra vida, nas coisas que são do alto. Não nas coisas aqui da terrena, aqui da terra, nas coisas desse mundo. Nós temos que pensar e investir para a eternidade. Muitas vezes a gente é ansioso por recompensa. Talvez você pense em aproveitar tudo que pode aqui nesse mundo, até que dá. Mas e se você for privado das coisas boas aqui na terra? Se eu simplesmente for privado das coisas boas aqui na terra, assim como Lázaro, saiba que a sua recompensa está lá no céu. Saiba que lá você será consolado para todo sempre, para toda a eternidade. E para finalizar, a sua viagem já está paga. E foi pago um alto preço. A sua viagem já está paga. E o seu destino é a eternidade, ao lado de Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, queremos louvar e agradecer a Ti, porque conhecemos, ó Pai, esse caminho, porque sabemos qual é o nosso destino. Porque não estamos aqui na terra perdendo o nosso tempo com coisas desse mundo. Não estamos sendo enganados por aqueles que parecem ser boas pessoas. Parece que estão falando a verdade, parece que estão corretos, mas na verdade estão manipulando e enganando. Que nós possamos ser sóbrios e sabermos, Senhor, decidir na hora do bem e do mal, do certo e do errado, como devemos agir, para que nós também não sejamos um exemplo mau. Então eu te peço por isso, Pai, que Tu possa abrir a mente e o coração de cada um e que essa palavra, Senhor, possa transformar as nossas vidas nos próximos dias, nos próximos anos. E que tenhamos, sim, Senhor, a esperança da vida eterna para todo sempre no céu, sendo consolados por Jesus Cristo e pelos anjos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.